Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, prazer estar com você neste dia. Muito obrigado, Senhor, pela sua vida, por você nos seguir, nos acompanhar no programa Café com Maná. Seja muito bem-vindo, que a bênção do Senhor chegue até seu coração antes de chegar o sinal da rádio, antes de chegar as ondas, antes de chegar a minha voz, que chegue sobre você a glória de Deus. Vamos fazer um programa especial, abençoado, vamos declarar que esse dia de hoje é um dia que o Senhor nos fez para o adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Estou aguardando aqui a chegada dos meus amigos. Parece que todos hoje combinaram de entrar atrasado, né? E como eu sou Kennedy, né, pontual no horário, eles devem estar chegando aí, tá bom, gente? Então, aguardem um pouquinho que o pessoal está chegando, tá? Tô achando até estranho que o Bispo Robson nunca atrasou, primeira vez que ele atrasa, né? E não avisou nada. Isso nunca aconteceu com o Bispo Robson Cruzoé, tá? Mas ele deve estar chegando. Bom, enquanto isso, queridos, eu quero agradecer a todos que nos acompanham, fora das nossas redes sociais, que é o YouTube, o Instagram, o Facebook. Estamos crescendo ainda de forma orgânica. Em breve nós vamos fazer isso de forma intencional, tá? De forma intencional mesmo, para um crescimento e um alcance maior. Mas, enquanto eles não chegam, eu quero aqui compartilhar com vocês. Estão chegando aí. Ô, Bispo Robson, acabei de falar que você é aquele que nunca se atrasa. Pela primeira vez se atrasou hoje, hein? Bem-vindo. Minha filha chegou aqui em casa com o cachorro dela, que passou pelo veterinário, aí teve que ajustar algumas coisas antes de entrar aqui no programa. Aqui em casa. Então, é a filha casada. Ele é o pai da Trinde. Se vocês não sabem, procura aí, Banda Trinde. 3 filhas, as 3 tocam e cantam, né? Então, que legal. Banda Trinde. Convide. Canal do YouTube, é isso mesmo. Banda Trinde. Isso, você que está me ouvindo, aí convide elas. Ou você vai ouvir, você vai gostar e você pode convidá-las, né? Para fazer contato, Bispo, como é que é fazer contato com elas? Pelas redes sociais, consegue falar com elas. É só buscar Banda Trinde. Banda Trinde mesmo, é TRIND. TRIND. Trinde, de Trindade. É a abreviação de Trindade. Isso. Chegou o Bispo John, bem-vindo. Frio. Aqui é um de cada estado. Bispo Robson, São Paulo. Eu estou em Santa Catarina. E o Bispo João, no Rio Grande do Sul. Bom dia. Bem-vindo, Bispo John. Sem áudio, Bispo. Bom dia, ouvintes da Sara Brasil. Bom dia, Bispo Robson. Bom dia, Pastor Kennedy. Aí estamos para mais um Café com Maná. Estamos aqui na igreja hoje. Eu estou aqui na casa do Bispo George, esperando ele fazer o café. Aqui, vai sair o café daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos para o Maná do dia. Dá um abraço da Bispa Jussara, eu a vi um pouco antes de você aí, acho que ela está aí, né? Daqui a pouco ela vem aí, que ela gosta desse assunto, né? Falar de alma, depressão, é com ela mesma. Isso, aquele quadro lá atrás, gente, é muito lindo. Eu conheço esse quadro aí, ó. Ó, esse quadro atrás de você, bicho. Tá vendo? Uma águia, né? Muito lindo mesmo. Bom, gente, enquanto nossos amigos chegam, vamos direcionando ao tema. Ontem, só para situalizar um pouco o ouvinte, nós conversamos. Primeiro, teve uma sequência interessante, né? Conversamos semana passada sobre EQM, experiência de quase morte. Foi bem interessante aquele assunto. Aí iniciamos a semana falando de N assuntos, mas antes de ontem, nós entramos
Ontem foi sobre cérebro feliz, né? A bispa Gisela trouxe esse assunto bem interessante, nós abordamos aqui à luz da palavra de Deus. E hoje vamos continuar, só que nós vamos falar de depressão e outras doenças psicossomáticas, né? outras lutas da alma, da mente, da vida. Vamos abordar esse assunto hoje com vocês, tá? Eu quero iniciar falando que até os meus 23 anos de idade, eu não conhecia uma pessoa com depressão. Não convivi com pessoas em depressão. Parece que isso não existia no meu mundo, né? Mas depois dos 23, eu acho que foi o que eu mais convivi com pessoas com depressão, né? E nosso primeiro programa, Bispo João, primeiro programa que nós fizemos juntos, há 15 anos atrás, aí em Porto Alegre, estava eu, você, pastor Cubeiro, pastor João de Souza e uma psicóloga aí, Karen Vondrasek, acho que é isso, né? O tema foi, há 15 anos atrás, depressão é possessão ou patologia da alma, lembra? 15 anos atrás, foi assim que nós inauguramos, foi esse assunto. E eu quero fazer essa pergunta hoje para vocês. O que é depressão? Ela é apenas uma patologia, uma tristeza profunda, ou ela pode evoluir para uma opressão da alma e se tornar até uma possessão? Vai lá, Bispo Robson. Olha, a depressão é uma patologia. Hoje é um mal desse século, inclusive. E eu imagino que são diversas causas, né? Você tem a questão circunstancial, que acontece e acaba sendo um start, né, para disparar a depressão, uma tristeza profunda, um impacto, né, de alguma circunstância, morte de alguém muito querido. Outros fatos também levam à depressão. A minha esposa teve depressão, né? Ela teve que tratar por um período e, assim, é uma coisa complicadíssima. Ela estava indo trabalhar, bateu o carro, ficou prensada entre 2 ônibus. E foi um trauma. E na semana que houve isso, não me lembro se foi uma semana ou 2, o pai dela faleceu. Ali startou uma situação em que ela precisou cuidar, ela teve que cuidar. Não é uma questão espiritual, né? Foi startado isso por situações externas, tristezas, perdas, traumas. E ótimo que tem tratamento, viu? Eu vou dizer para todos os ouvintes, busque ajuda mesmo, não pense que isso é uma coisa a ser desprezada, o tempo melhora, pode até melhorar, mas pode não melhorar e pode piorar. Se não tiver ajuda, se não tiver um acompanhamento, às vezes precisa de medicamentos, né, para poder auxiliar, equilibrar. Então, para quem acompanha de perto um quadro de depressão, sabe como é que é uma batalha difícil, né? Também tive membros com depressão, me lembro de um dos membros que nem levantar da cama, assim, aquelas coisas assim bem radicais mesmo, né, de deixar a pessoa numa situação em que ela não consegue fazer coisas comuns, naturais do dia a dia, rotina do dia a dia, né? Não consegue porque está debaixo dessa circunstância. Então, eu entendo que é uma patologia assim. Aí, quando fala de questões espirituais, toda vez que fala de questões espirituais, eu penso o seguinte, o mundo espiritual se aproveita dessas coisas, tá? Ele se aproveita. Pode haver alguma circunstância também que envolva o espiritual? Pode. Mas eu penso que se aproveita muito dos fatos que estão ocorrendo. No caso dos cristãos, que têm Cristo, que crê em Cristo, que confessa a sua fé, penso que é uma patologia que precisa ser tratada. É difícil você dizer que é uma... pode ter um fundo espiritual e pode não ter, né? O espiritual é o que é, para mim é mais simples, né?
tudo que diz respeito à alma é o espírito, né? Nosso espírito às vezes está abatido, né? O salmista fala ali no Salmo 42, né? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, né? Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Aí ele fala no verso 11, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aí ele procura reagir, né? Diz assim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E você tem vários salmos, como, por exemplo, o Salmo 77, o Salmo 43, em que o salmista expressa esse estado, né, de abatimento, de depressão, né, de tristeza, de angústia, que é uma coisa que nós vemos que acontece, né? A Bíblia não esconde que isso pode acontecer conosco. Você ter esse abatimento, e isso pode chegar a ponto de uma patologia, né? A tristeza profunda, quando ela se instala e não tem mais a razão inicial, já deveria ter sido superada e não é, permanece, né? Depressão significa um poço, né? Um buraco, né? É algo que afunda o chão, né? E daí vem a expressão depressão, né? Eu estou afundado, né? Minha alma está afundada, e não consigo reagir, não consigo retomar a alegria da vida, a energia necessária para viver, né? E pode ser algo meramente emocional, mas também pode ter uma raiz química, né? Pode ser o cérebro, como a gente falou ontem, né? Às vezes a pessoa não produz alguns hormônios necessários para se sentir bem, né? E começa a ter aquele afundamento de alma, né? Aquela sensação de cinza o tempo todo, né? Tem um livro, né, que o cara fala o demônio da meia-noite, né? Quando chegava no horário da noite, ele sentia uma opressão horrível, né? Às vezes é espiritual, às vezes é químico, às vezes é emocional. Isso tem que ser investigado, tratado, não pode se deixar de lado, né, Luciana? Bom dia, tudo bem? Eu vejo da seguinte forma, toda vez que você tem alguma debilidade, né? E aí é uma debilidade, porque é uma doença, né? Depressão é uma doença. É claro que o inimigo vai se aproveitar dessa debilidade para te perturbar, né? Existe uma fragilidade na tua vida, né? Na tua mente, por conta de algo que é químico, né? Depressão, ela, na realidade, é multifatorial, né? A causa. É uma combinação de fatores, né? Causada por fatores genéticos, biológicos, ambientais, psicológicos. Mas essa fragilidade, né, que é essa doença, ela vai ser uma porta de entrada ali para uma perturbação na tua vida, né? Por isso que é muito importante você tratar, né, quando você fica com essa questão tratada, né? Espiritualmente você vai estar também ali blindado, né, com relação a isso. É claro que a gente vê, né, nós, por exemplo, que somos líderes, né, a gente vê que algumas situações, muitas vezes a pessoa se envolve com questões espirituais, né, das trevas, e ela vem para o reino de Deus, né, ela vem para a igreja, ela recebe uma ministração, né, e por conta, às vezes, de uma oração, de um trabalho espiritual, né, da igreja, ela fica livre de uma depressão, né? E é uma intervenção divina ali, milagrosa na vida da pessoa. Mesmo sendo podendo ter ali uma origem química, né? Deus faz milagres, né? Por exemplo, eu tive síndrome do pânico.
por muito tempo. E eu fui curada por uma intervenção divina, né? Apesar de ter uma causa química. Fui curada pela oração, pela leitura da Bíblia. Mas muitos são curados com tratamento, com remédio, né? Então, uma pessoa pode ser curada da depressão através de uma oração, né? Através de uma intervenção da igreja. Ela pode ter pertencido a um período da vida dela a um trabalho, né? Não tido como, né, do bem, assim, né? Pertencido a outras práticas aí do mal e ter carregado ali para a vida dela interferências negativas, né, das trevas, e chegar, por exemplo, na igreja com um quadro de depressão e ser liberta de uma forma milagrosa, né, num culto, numa campanha, numa revisão de vidas, porque Deus é Deus, né? Deus pode qualquer coisa. Mas isso não significa que Deus vai sempre curar de uma forma milagrosa, né? Muitas vezes a pessoa vai ter que fazer um tratamento, né? Então, por exemplo, eu sou um caso, se vocês quiserem perguntar sobre depressão, pode perguntar para mim, porque é uma luta minha desde os meus 11 anos de idade, né? Que eu tive uma situação muito grave, perdi a minha mãe aos 11 anos, depois de 5 anos de luta dela contra o câncer. Então, dos meus 6 anos até meus 11 anos, eu tive minha mãe lutando contra o câncer, tirando órgãos, né? Depois ela faleceu, nós perdemos tudo. E aos 13 anos, meu pai teve na realidade, um surto e desapareceu. E aos 13 anos eu não tinha pai, mãe, e tudo que eu tinha também, financeiramente, casa, perdi tudo literalmente. Então eu desenvolvi uma depressão pós-traumática, né, que foi tratada ao longo de toda a minha vida. E eu tentei muito ter a cura só através do espiritual, por muitos anos, através de oração, muito jejum, muita busca de Deus, e não foi suficiente. Eu tive que passar por tratamento psicoterápico, né? Fiz 20 anos de psicanálise, fiz todos os tipos de psicoterapia, cognitivo-comportamental, fiz todos os expoentes, nomes expoentes aí de quebra de maldições, Neus Etióquia, todos os mais conhecidos, né? Para ter essa libertação na minha vida. E eu tive que me submeter a todo tipo de tratamento, né? Remédios, porque o meu caso foi muito grave, né? Eu era muito nova, a minha estrutura muito sensível, né? Eu sou uma pessoa muito sensível, né? O artista é muito sensível, tem uma fragilidade na sua estrutura por conta da sua sensibilidade, né? Então, as pessoas são muito diferentes. Tanto que meus irmãos passaram pela mesma situação e não tiveram o mesmo tipo de reação que eu, né? Não tiveram o mesmo adoecimento que eu tive. Então, se vocês tiverem dúvida a respeito, falem comigo. Porque a minha luta maior sempre foi essa, né? Entrei muito tempo em luta com Deus, né? Porque ele não me curava, ainda mais que eu tive uma cura de síndrome do pânico, sobrenatural, e não tive da depressão, né? Então, fui muito também julgada, né? Ainda mais tive quadro de depressão até sendo líder, sendo pastora, e
deprimida, pastora deprimida, imagina, né? As pessoas classificam como falta de fé, né? Julgam, acham que você tem uma maldição na tua vida, você está em pecado, e você está vivendo uma dor tremenda, né? Você está vivendo algo, né, que só quem está mesmo vivendo é que sabe a proporção da dor que é. Então, é muito difícil. Se alguém que está ouvindo também, né, quiser aí tirar alguma dúvida, né, só quem vive mesmo, que passa pela dor, é que sabe quão profunda é essa dor. Verdade, verdade. Ô, Bispa, me pegou de surpresa, eu não conhecia toda essa parte da sua vida assim, não, tão claramente, né? Não esperava que a senhora iria colocar isso no ar, mas aproveitando, já que a Bispa é um exemplo de superação, de cura nessa área, você que conhece pessoas, né, que estão sofrendo com depressão, com síndrome do pânico, é muito bom você conhecer, ouvir alguém que superou. Então, mais um motivo para você compartilhar esse programa. Bispo Hugo, bem-vindo. Shalom, graça e paz. Shalom, queridos. Que bom estar com vocês aqui. Deus abençoe a vida do Robson, do Kennedy, Jussara, cunhada, querida João. Deus abençoe vocês. Esse é um assunto desafiador, porque envolve o mundo desconhecido do ser humano, né? Cada ser humano é um mundo à parte. E eu acho que nós, como líderes, tem até aqui a Ana Clara Santana pergunta como um líder pode auxiliar uma ovelha que está enfrentando depressão. O que devemos e o que não devemos fazer. Primeiro é entender que aquela pessoa que está sofrendo, ela não é você. A gente sempre, eu não entendo, como é que pode? A gente baliza muitos outros por nós, né? Então, como eu, por exemplo, a minha pessoa, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Ontem vocês estavam brincando aí do meu jeito de ser, né? Hugo, aleluia e tal. Eu fui privilegiado pela misericórdia de Deus, sei lá pelo quê. A gente não sabe direito o que é, né? Lá em casa nós éramos 4 irmãos, né? O mais velho. O meu irmão mais velho era um cara super fechado, não sei se o João lembra. Era um cara muito introspecto, muito na dele. Até acho que ele era um pouco deprimido. Só que naquele tempo a gente não falava isso, né? O segundo, Humberto, que é pastor da Sara lá no Rio, esse até hoje é uma figuraça, né? Figuraça diferente completamente do primeiro. Aí vinha eu, que era o político, gente boa, o que amigo de todo mundo. Aí o último era o João. O João era o polêmico, o debatedor, o que confrontava todo mundo, que dizia não concordava. Então, cada irmão era de um jeito, né? E meu pai, uma pessoa muito rígida, mas ao mesmo tempo muito justa, né? Meu pai sempre foi uma pessoa justa. E a minha mãe é no meio do campo ali, né? Minha mãe fazia o meio de campo ali da família. Então, era um sistema muito interessante. Agora, a primeira coisa que eu devo fazer, né? Entender que a pessoa que está sofrendo não sou eu. Porque senão você não vai compreender aquela pessoa. Procurar entrar no mundo dela, procurar perceber o que está acontecendo. O primeiro aspecto, eu acho que é saber que depressão não é um problema apenas emocional, como a Jussara acabou de colocar aí, né? Não é um problema apenas químico, não é um problema só espiritual, mas pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser químico. Então é complexo. Então não se vai analisar isso numa conversa, você vai começar a analisar. Primeira providência é fazer aquela pessoa buscar ajuda técnica, né? Às vezes um psiquiatra, dependendo do grau, né, Jussara? Dependendo do grau da doença, ela tem que procurar já um psiquiatra para ela poder entrar no equilíbrio. E aí sim um psicólogo. Acredito que o psiquiatra vai orientar ele a procurar um psicólogo. Então eu acredito que entender, um líder vai ajudar uma pessoa dessa, entendendo que não é uma coisa que se faz de qualquer jeito, não é uma conversa, uma oração poderosa, uma oração de descarrego, né, como dizem aí, que vai resolver um problema de depressão. É um assunto complexo que exige um cuidado maior, né? Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto delicadíssimo, viu, gente? Na realidade, vai precisar do psiquiatra e do terapeuta, né? Esse é um trabalho conjunto, né? É uma equipe.
E o ideal é que seja cristão, né? Ou então que tenha princípios cristãos, né? É claro que também existem muitos bons que não são, né? Então, você tem que filtrar muito, né? Avaliar muito com quem você está se tratando, né? Eu, assim, na minha opinião, é que você consiga, se você é uma pessoa cristã, que você consiga profissionais cristãos, porque assim, não vai bater de frente com a tua fé, né, com os teus princípios. São pessoas que vão, inclusive, orar por você, né? Nos tratamentos que eu fiz, algumas vezes eu achei muito interessante que o psiquiatra disse assim, quando estava uma situação que ele estava se sentindo muito às vezes até sem saber o que fazer, né? Que às vezes se sentem até um pouco perdidos, né? Ele pedia para eu pedir oração para as pessoas que eu confiava. Ele falava, Jussara, você tem pessoas que você confia, que você possa pedir oração para orar por você? Eu falei, tenho, né? Aí eu pedia para os meus líderes, né? Sempre pedi para o meu cunhado, sempre foi uma pessoa que eu sempre pedi socorro espiritual, né? Aí eu, Hugo, ora, por favor. Né? Pessoas que você sabe que você pode confiar e que vão orar por ti, né? Então, eu achava muito interessante porque o médico, né, via a hora que era necessário uma intervenção espiritual, que ele mesmo estava sentindo, que ele estava precisando de que Deus interferisse ali, né, na situação. Então, é muito diferente de você ter um psiquiatra que não é cristão, né, que numa hora que ele estiver perdido, ele pode fazer uma besteira ali, né, pode te dar uma direção errada, pode dar uma medicação errada, né. Então, é Deus, porque Deus não está brigando com os médicos, né? Deus escolheu pessoas para estudarem, né, para auxiliarem o ser humano nesse processo de cura. Então, os médicos, né, são, na realidade, anjos que Deus colocou na Terra. Os remédios não estão a serviço da humanidade. É claro que existe toda aí, hoje em dia, uma máfia aí em torno disso, mas as doenças são curadas através de remédios, né? As doenças são curadas através da interferência dos médicos. Então, eu vejo da seguinte forma, Deus quer a cura dos seus filhos, né? E para isso ele usa a psicologia, né? Ele manda pessoas, por exemplo, eu estou lá na faculdade estudando, porque Deus vai me usar para curar pessoas. Né? Por isso eu dou ali o meu tempo, eu saio da minha casa, eu estudo, porque Deus vai me usar para curar pessoas. E assim ele faz com os médicos, né? Assim, ele usa pessoas ali, né, os cientistas, para descobrirem novas fórmulas, né, remédios que curam doenças e libertam pessoas que estão em sofrimento. Então, existe uma visão, eu vejo, muito estreita de que aparentemente Deus está em guerra com a medicina, né? Principalmente no meio evangélico. Então, se você vai no médico, parece que você, então, desistiu da fé, né? E as pessoas estão deixando de ser beneficiadas por conta disso. Então, eu acho que isso aí esse é um né? assunto, né, Jussara? Esse é um assunto delicado, assim, isso que você está falando, né? Porque a fé realmente ela é poderosa para curar, para restaurar, para tirar a pessoa do buraco. Como você mesmo falou, que teve uma experiência de cura pela fé. Eu creio que na verdade, a fé é parceira da medicina, né? Eu acho que muitas pessoas me procuram antes de cirurgia, pedindo oração, né? Vai fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia, às vezes a cirurgia não tão grave, uma videolaparoscopia e tal. E a gente ora, né? Ó Deus, guarda a equipe médica, guarda o anestesista, abençoa a equipe, que teus anjos estejam ali guiando tudo. Eu acho que eu acho que essa consciência tem chegado mais perto do povo, né? De Deus, né? Tem essa compreensão de que Deus usa o homem para abençoar o homem, né? Então eu creio que essa ajuda técnica aí que você está falando é fundamental, né?
A Ana Clara faz outra pergunta, olha só que pergunta boa dela aqui. Como nós, como líderes, podemos identificar quando uma queixa pode apontar um transtorno psicológico? Olha só que pergunta delicada, né? Mas é muito boa essa pergunta da Ana Clara. Aí, quem que se habilita aí? Quem que se habilita aí? Eu só queria falar aqui rapidamente que não existe realmente uma fórmula, né? Porque às vezes uma oração resolve, é impressionante. Às vezes a pessoa se ajustar numa comunidade, né, também resolve. Às vezes a pessoa... Eu vejo... por exemplo, eu conheço casos de pessoas que têm um problema de depressão e começam a fazer uma atividade física e aquilo é curado, a pessoa começa a correr, a caminhar. Não tem uma fórmula, né? Eu lembro que uma vez eu cortava cabelo com um rapaz lá no centro, aqui em Porto Alegre, e ele sempre falava da esposa que tinha muita depressão e que a esposa vinha de uma religião essa, né, que as pessoas mexiam muito com espíritos, era coisa assim, né? E a mulher era muito deprimida. E eu pregava o evangelho para ele, falava que o evangelho podia libertar e tal. Aí um dia, cara, eu estava em casa, assim, no meio da noite, eu não me lembro exatamente, acho que foi, não me lembro exatamente o horário. Ele me liga e fala: olha, ora aqui com minha mulher. Eu fiz uma oração com a mulher dele, que estava muito deprimida. Não, ela está muito deprimida. Você falou que Deus cura, ora aqui com ela. E eu orei com essa senhora e ela, a partir dali, ela mudou, assim. Ela teve uma experiência com Deus, ela foi curada, né? E ele falou assim, é como se aquilo fosse tirado com a mão da vida dela. E aí ela foi para Sara na sua terra, lá de Viamão, que era o lugar onde eles moravam, ficou lá, ela se converteu, teve uma experiência com Deus e acabou a depressão na vida, porque a raiz era claramente espiritual, a raiz era uma força das trevas que atuava ali e mantinha ela naquela prisão, né? Procurador libertador, hein? Brincadeira, hein? Ação poderosa, hein? Esse é o caso que eu falei, que às vezes é uma questão espiritual. Não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula. Eu também já orei com uma prima que se ficou liberta da síndrome de pânico. Eu orei e ela ficou curada. Mas eu tive um processo onde eu ficava orando e lendo a palavra, e li muito aquele livro Psiquiatria de Deus. Por alguns meses eu ficava orando, lendo a palavra, Salmo 23, e lendo esse livro Psiquiatria de Deus, que eu sempre recomendo para quem tem síndrome de pânico, que é o estudo do Salmo 23, né? E eu fiz uma oração e minha prima ficou liberta da síndrome de pânico. Mas, então, não existe, como o Bispo Hugo está falando, né? Cada caso é um caso, né? Uma pessoa vai ficar curada com uma oração, né? A outra vai levar meses para ficar curada. Ou a outra vai ficar tratando. E vai ter que tratar a vida inteira, assim como tem um órgão, né? Assim como tem o diabetes, que a pessoa tem que tomar, ali fazer a aplicação da insulina. E porque existe muito preconceito, porque é cérebro, né? Você pode tomar insulina, não tem cristãos que tomam todos os dias, não tem pastores que tomam, mas se é cérebro, não, aí é falta de fé, né? Existe um preconceito quando é cérebro. E eu acho isso muito injusto, né? Eu falo isso de carteirinha, né? Porque é uma vivência minha, né? Eu já passei por muita discriminação por conta disso, porque eu não tenho fé, entendeu? É muito doloroso você ser visto como uma pessoa que não tem fé por conta de... Você já está sofrendo, né? Você já está em luta com Deus, porque Deus te deixou nessa situação, aparentemente, né? Você se sente rejeitada por Deus, porque você ouve testemunhos das pessoas que foram curadas e você não foi, né? Você já fica, poxa... O marido que ora e a outra é curada. E você não, entendeu? Você já está se sentindo ali, o último biscoito... Pelo telefone, né? Pelo telefone.
E aí as pessoas ainda estão te julgando porque você está indo se tratar, entendeu? Então é muito injusto, uma coisa muito injusta. Viu, Sarinha? Eu estou imaginando aqui o João no telefone da Tavênia, Satanás, sai agora, em nome de Jesus, né? Imagina o procurador orando, repreendendo o demônio, deve ter sido fantástico essa oração aí. Então eu quero tirar aqui a culpa daqueles que têm que se tratar, entendeu? Vai se tratar, o importante é você ficar bem, né? Eu fui fazer uma pregação uma vez na realidade, foi numa outra igreja aqui, numa cidadezinha aqui, e era um seminário sobre depressão, me convidaram para ir pregar, né? E foi muito interessante, porque eu falei sobre depressão, né? Falei de tudo isso que a gente está falando aqui, e falei dessa questão que muitas vezes, né, a origem é uma origem, né, química, é uma origem emocional, né? E o pastor da igreja veio chorando até mim e falou: eu quero pedir perdão para minha esposa. Chorando, chamou a esposa dele, porque ela teve depressão por muitos anos e eu achava que era espiritual e eu ficava só repreendendo o demônio dela. E eu fiz ela sofrer demais. Ele começou a chorar, pediu perdão para a esposa. Ele se ajoelhou assim na minha frente, pediu para eu orar por ele. E aí foi muito lindo, porque todos os pastores se ajoelharam, pediram que eu orasse por eles. Veio um mover de Deus naquela igreja. A igreja toda começou a chorar, né? Porque eles viram que nós somos pessoas, né, que passamos por sofrimentos, por dificuldades. Nós não precisamos ser super-homens, super-mulheres, né? Nós, enquanto estamos aqui na Terra, nós somos sujeitos a enfermidades, né? Não porque somos líderes, que nós somos isentos da dor, né? Muito pelo contrário, Deus permite muitas vezes que a gente passe por dores, até para a gente entender quem sofre, né? Que a gente possa ter esse coração, né? Hoje eu entendo quem tem uma depressão, uma síndrome do pânico. Às vezes só de olhar para a pessoa já fica aliviada. Ela fala, eu fico olhando com aquele olhar de que eu sei que está doendo. Às vezes eu não preciso nem orar por ela, ela já sai aliviada. Eu não preciso falar nada. Eu só fico olhando. Ela começa a sorrir, me dá um abraço e vai embora. Porque ela encontrou um olhar de quem se compadece, né? Então eu creio que por isso Deus permitiu que eu passasse por isso, né? Então você pode que a gente possa ter esse olhar de acolhimento, né, com quem sofre e que a gente oriente, né, corretamente as pessoas para que elas possam ter esse cuidado, né, terapêutico, profissional, né, dos pastores e serem saradas, né? Fala, Robson, que não está quietinho ali. Deixa o Robson falar um pouco. Qual que é a pergunta mesmo, Bispo Hugo, sobre Ana Clara, Ana Clara. Está fechado o microfone. Como nós líderes podemos identificar quando uma queixa pode apontar um transtorno psicológico? Aí vem o preparo do líder. Eu estou ouvindo a Bispa Jussara e aí eu posso dizer uma coisa, né? Como que é bom ter um líder bem preparado, que, né, tenha, vamos dizer assim, uma percepção das coisas pelo preparo que adquiriu. Isso é importante, porque tem muitos líderes, infelizmente, né, que a ignorância ainda é uma coisa ainda em algumas faces, algumas áreas, ainda existe ignorância. Não sabe identificar, não vê a diferença, tem muita dificuldade, trata tudo de uma maneira só, né? Tudo é espiritual, aí pronto, né? Começa a ter uma série de situações, aumenta a culpa, né? Quando tudo é espiritual, parece que aquele que está sofrendo, ele fica com um sentimento de culpa maior, incorre nesse erro, né? Isso é complicadíssimo. Então, o líder tem que ter a sensibilidade. Eu entendo até que, assim, quando é espiritual, e a gente sempre vai fazer esse movimento, a gente sempre vai orar pelas pessoas.
Quando é espiritual, resolve. A oração é muito poderosa. Resolve. A autoridade do nome de Jesus é muito, né? Não tem, acaba com a questão espiritual rapidamente. Quando é alma, aí já é um pouco mais complicado, né? Não é externo, é interno. Aí não é só uma influência externa, é uma influência interna. Aliás, é uma situação interna. As queixas das pessoas, normalmente, elas, se é uma coisa simples, que não precisa de terapia, não precisa de tratamento, orientações já vai ser suficiente. Você vai orientar, a pessoa vai ouvir, se aquilo fizer muito sentido para a pessoa, ela vai andar naquela direção e ela vai vencer. Agora, se tem uma questão realmente aí já, né, mais grave, a pessoa ela vai voltar com as queixas, ela vai aumentar essas queixas, ela vai mostrar indícios que ela precisa de tratamento, ela precisa buscar tratamento. Então, a gente começa a orientar, olha, vai por esse caminho aí, indica o profissional, indica alguém que possa, enfim, ajudá-la nesse aspecto. Então, eu penso que é assim que as coisas caminham, tá? Estou simplificando, não é tão simples assim, às vezes não é tão simples assim, mas, de qualquer forma, o preparo de quem está orientando, o líder que está orientando, isso é fundamental. Eu vejo que as igrejas precisam ter essa visão, né? Seus pastores precisam ser muito bem preparados para toda e qualquer situação. É difícil, caso não seja, trabalhoso. Nós não estamos preparados para tudo, né, Kennedy? Mas aí vem a dependência de Deus. Indique, né? Entendeu, Bispo? Seguindo a tua linha, caso o pastor não seja preparado, nem todo pastor é psicólogo, psiquiatra, ele tem que ter a humildade e a sabedoria de direcionar, né? O pastor, ele não é obrigado a ter todo esse tipo de preparo, esse conhecimento, né? É muito importante. Só queria... Não, deixa eu só colocar uma coisa aqui, Kennedy. Eu acredito que você tem que identificar sintomas estranhos na pessoa. Sintomas, por exemplo, toque, né? A pessoa não consegue sair de casa sem fechar tudo, conferir 10 vezes, lava a mão várias vezes, a pessoa está com uma fala repetida, ela não consegue concentrar, ela fica inquieta, ela fica olhando para todos os lados. Então, distúrbios que a pessoa apresenta, e aí eu sempre digo que o conselheiro ele tem que fazer mais perguntas do que afirmativas. Né? Aquele que atende, faça perguntas e anote as respostas, porque nas respostas tem outras perguntas, para ir levando aquela pessoa a perceber que ela está precisando de ajuda. Né? Então, sem fazer afirmativa, você não pode falar assim, olha, você está em surto psicótico, olha, você está isso, você está aquilo. Isso faz a pessoa se enclausurar. Então, você devolver uma pergunta para a pessoa, vem cá, mas você não acredita que esse negócio de ter que conferir 10 vezes se a casa está fechada? Né? Você não acha que está estranho esse negócio de ficar com medo de sair na rua, com medo de ser assaltado? Então, você não acredita que... Então, você tem que começar a fazer perguntas para a pessoa ir introspectando o que está acontecendo. E se são distúrbios estranhos, tem que haver uma investigação, né? Se aquilo já acontece há muito tempo, se aquilo nasceu de uma situação lá na infância, né? Então é importante ter uma investigação. Isso que eu digo que é a pergunta da Ana Clara aqui, né? Que ela quer saber o que eu faço quando um líder eu vejo que tem um comportamento estranho. Então tem que começar a fazer perguntas e checar que tipo de comportamento ela está tendo na sua rotina que sai do padrão, que sai do normal. Aí você vai identificar um surto psicológico, né? Começar, se você consegue ajudar, amém. Agora, se você não consegue ajudar, coloca ela para quem possa ajudá-la. É isso que eu entendi. E quando é o contrário? Tá? Quando o líder da igreja tem esses distúrbios, como falar com esse líder? E ele é um líder autoritário. Quando é o inverso, você está embaixo e olha para cima e fala, meu Deus, esse pastor é muito autoritário, esse líder é muito autoritário, ele está mostrando, sabe? Tem muito disso também, entendeu? Como que a ovelha vai ajudar o líder, se o líder é uma pessoa fechada? Tem muito esquisito aí na liderança da igreja, né? Tem muita gente estranha, né? Tem. Ai. Olha só, gente, Acho muito difícil você conseguir ajudar uma pessoa que não se abre.
porque ela não permite, entendeu? A pessoa tem que dar uma abertura. Eu conheço pessoas que, evidentemente, não permitem que você diga nada para elas. A Bíblia fala de Nabal, né? Lembra de Nabal, né? A Bíblia fala que ninguém conseguia conversar com Nabal. Entendeu? Quando o cara é como Nabal, que ninguém consegue chegar e falar, olha, querido, acho que você está errando aqui, acho que você podia, né? É impossível, porque a pessoa não permite. Como é que você vai falar? A pessoa vai te dar um coice. Você vai levar um coice. Então, para as pessoas, para você não levar um coice, você não fala nada, deixa a pessoa. A pessoa tem que ter uma abertura. É um pressuposto mínimo. Você tem que estar aberto para uma pessoa falar coisas para você, desagradáveis. Né? Senão, se você quiser ouvir só, né, o líder que quer só ouvir yes, sir, né? Yes, sir. Né? Tem líder que só quer ouvir isso. Esse líder não tem como se conversar com esse cara. É impossível, né? Porque ele só quer ouvir, só quer continência. Não admite nenhuma contraposição. Né? Aí não há diálogo possível, né, com esse líder. Mas trazendo ainda para essa questão de como a gente identificar, né? Existem algumas doenças básicas, assim, mais comuns, né? A depressão é esse estado de tristeza profunda, né? Que a pessoa, mesmo que ela aconteça algo bom, ela continua triste, né? Ela não consegue sair esse estado de humor, de tristeza, né? E tem que já tá há um tempo assim, né? E isso é muito perigoso, porque às vezes começa a ter, se persistir muito, ela começa a ter pensamentos suicidas, né? E hoje o suicídio está muito em alta, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é o estado onde existe mais suicídios. E por isso que tem que tratar a depressão, porque o final da depressão são os pensamentos suicidas, e muitos se suicidam, porque é uma dor insuportável, né? Por isso que, de repente, a gente ouve aí uma notícia de atores que se suicidam, né? Então, não dá para brincar com a depressão, né? Eu ia ler agora, Bispa, desculpa interrompê-la. Elias se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Porque e disse, não aguento mais. É uma dor tão grande que a pessoa prefere não existir, né? Se é para ficar sentindo essa dor, eu prefiro não existir, e elas se matam mesmo. Então, hoje até em crianças, né? Está alto o índice de suicídio, né? Adolescentes, e até em crianças, imagina, né? As crianças com essa dor terrível. E né, a bipolaridade, né? Que a pessoa passa por dois polos, né? De tristeza profunda e de alegria também num alto nível. Então, ela fica entre esses dois polos. Ou ela está super deprimida, né? Ou ela está muito feliz. Então, quando a pessoa não fica constante nas suas emoções e fica oscilando, também isso a gente encontra muito nos aconselhamentos. Você vai aconselhar uma pessoa, você pega uma semana, ela está super deprimida, ela quer morrer, nada tem graça. Na outra semana, ela chega toda arrumada, querendo fazer tudo na igreja, querendo ganhar o mundo, né? E às vezes você se anima e acha que a pessoa, Deus está agindo na vida da pessoa, mas aí na outra semana ela vem super deprimida de novo, entendeu? E fica oscilando, e pode ser um caso de bipolaridade, né? E é bem comum, bem comum. E aí, então, você tem que encaminhar essa pessoa, né, para o psiquiatra, para o terapeuta, porque ela precisa de tratamento. Por isso que eu acredito, né? Eu acredito muito, né, no poder de Deus, né? Porque o ambiente é fundamental para a restauração de qualquer doente. Eu creio que uma igreja consciente, né? Eu creio que é isso que a minha preocupação, por exemplo, né? Eu que pastorei uma igreja, a minha preocupação é equipar minha liderança. Então, eu tenho dado seminários de aconselhamento, eu tenho mostrado para eles como entender o outro. Eu tenho trabalhado essa questão do atendimento, né? De sermos competentes no atendimento.
no individual, que o pessoal chama aqui na nossa visão. Eu creio, porque o ambiente de uma igreja, né, um ambiente de fé, de para cima, uma igreja que se preocupa com presença, com glória, com unção de Deus, avivamento. Uma igreja que vive em avivamento, ela vai estar mais propícia à cura das pessoas. Nós tivemos uma experiência em Campo Grande com um grande amigo nosso, que eu e João, né, a gente queria muito ajudar esse amigo e colocamos ele, ele estava numa situação lá e eu e João, eu trabalhava numa empresa de petróleo, o João já era naquela época procurador lá em Campo Grande, e a gente fez um pacto, né, a gente rachou as despesas desse querido e ele foi morar com 5 penteca furioso. Né? E o pessoal orava o dia inteiro, jejuava direto, é impressionante. Eles não comiam aqueles caras, rapaz. Todos eles viraram praticamente bispos, né? Muitos deles ali viraram bispos. E eles viviam em oração, clamando. E aquele irmão que nós colocamos lá, uma pessoa amiga nossa, rapaz, impressionante, né, João? Em um mês, esse cara mudou. O caso dele era bipolaridade. Bipolaridade. E o meu irmão que é médico, disse assim, esquece o amigo que você tinha, ele não existe mais, agora você tem aqui outra pessoa. E Deus interferiu de uma maneira sobrenatural. Eu acredito muito que o ambiente de uma igreja, ela é fundamental para a restauração de pessoas em depressão, pessoas em aflitas. No caso dele, né? No caso dele, ele falou que o médico chegou e falou: olha, você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Se não fosse essa intervenção de Deus, era um caso. Você vai tomar. É impossível você viver sem tomar remédio a vida inteira. Porque a bipolaridade não tem cura. Naquele ano mesmo ele parou de tomar remédio. A não ser que Deus intervenha, a pessoa tem que tomar remédio a vida toda. Agora, o caso da esquizofrenia já é mais fácil de identificar, porque a pessoa sai da realidade. Então, é aquela pessoa que está conversando com alguém, E muitas vezes, também na igreja, as pessoas acham que é demônio, né? Que a pessoa está vendo um demônio, porque ela está conversando com alguma pessoa invisível, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes não é demônio, é um caso de esquizofrenia, né? A pessoa está tendo um delírio, né? Uma alucinação. Realmente é um milagre. A cura é um milagre, né? Isso é um milagre que vocês estão falando. Só para terminar, aqui em Porto Alegre, né, saiu uma reportagem em 2021, né, que Porto Alegre é a capital com maior número de depressão no Brasil, é a capital mais deprimida do Brasil. 17,5% da população já passou por um episódio de depressão, né? Para você ter uma ideia de comparação, a capital menos deprimida do Brasil é Belém do Pará, em que apenas 7% você encontra esse quadro, enquanto que em Porto Alegre você encontra um quadro de 17%. Você vê como um ambiente, né? Deve ter alguma razão, algo que explique, né? O clima também interfere. O ambiente, o clima, às vezes, alguma razão deve ter para ter essa diferença. Onde tem mais sol também, tem menos depressão. Também tem menos aqui a capital de Porto Alegre é uma das capitais menos evangelizadas, né, do Brasil, né? O mundo espiritual, né? Então são vários, multifatorial, como disse, né, Jussara? Multifatorial, interessante. Mas que bom que vocês escolheram. Tempo, né, gente? É bom nosso tempo. Está acabando o tema. O tempo, né? E o tema é bem interessante. Eu creio que todos nós aprendemos muito. Mas o tempo, sim. Bispa Jussara, a senhora foi muito corajosa. Obrigado pela coragem do seu testemunho. Acho que é o nosso. Amém? Amém, gente. Deus abençoe aí, né? A gente... É bom demais, né? Amém, acho que tem um minuto ainda, né? Isso, tem um minuto. Está travando aí de vocês? Não, é vocês. Acho que é a internet de vocês aí que está ruim. Vocês estão na igreja? Agora estamos na igreja. A internet aí está meio travadinha. Agora destravou. Tira o escorpião do bolso aí, põe a internet boa aí, João. Nossa, cara, a gente paga a melhor internet aqui, não dá certo. Gastar uma fortuna na internet, paga melhor, pode. E até duas, a gente paga duas para ver se funciona.
Obrigado, irmãos do YouTube que nos acompanham, você que nos acompanhou. Mais um programa excelente para você indicar, certo? Para as pessoas crescerem, serem curadas. Procurem a Bispa Jussara, né? Talvez você quer conversar com alguém que superou, entre em contato com ela. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Deus abençoe. Um abraço. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Uai, eu quero que você não falou do Flamengo hoje, por quê? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu ia falar. Um distúrbio emocional? Ficou traumatizado por alguma coisa? Não. O Flamengo é líder, não tem como. Não vou estar em depressão com o Flamengo. O Flamengo não me deixa em depressão. A minha alegria, o Flamengo perdeu ontem para o Juventude. Ontem eu fui Juventude, desde criancinha. Ele estava em depressão, foi curado ontem, tá vendo? Eu ia brincar na hora do programa, mas o programa estava tão sério, né, que eu ia... Agora, eu quero um conselho de vocês, né? Eu até conversei um pouco com o Bispo Robson, eu estou assustado com uma situação aqui, mas eu quero mesmo, só que eu não posso falar aqui no YouTube, né? Vamos ter que sair para eu contar para vocês e vocês me auxiliarem. Preciso mesmo, tá? Sair, eu vou ter que dar um apoio para minha filha aqui. Um abraço para todos. 11 horas, né, Robson? Nossa reunião. Um grande abraço. 11 horas. Um abraço a todos. Se puderem fechar o YouTube, eu vou contar para vocês aqui. Abraço aí.